Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Ayrton Vieira. Pois é, a coisa já está tendo desdobramentos, como também era previsto, e em vários meios já se noticia uma missa campal feita pelo arcebispo metropolitano de Maceió, Alagoas, Monsenhor Antônio alguma coisa, eu estava com o nome dele agorinha aqui, mas já pegaremos novamente. Antônio Muniz Fernandes, muito bem. Carmelita Dom Frei Antônio Muniz Fernandes, em uma missa campal, com certeza recentemente, já ecoando, por assim dizer, o caso, como colocamos no título deste vídeo, o caso do Padre Fernandes, Fábio Fernandes. E por que eu cito o Padre Fernandes nesse pronunciamento do Monsenhor Antônio Muniz Fernandes? Olha aí, agora que que repito o nome, me apercebo, né, da semelhança que certamente não deverá ser mera coincidência, apesar de estarem em lados opostos, completamente opostos, os dois Fernandes. O Frei Antônio Muniz Fernandes deu a largada, saiu na pole position, por assim dizer, dos perseguidores mais evidentes, mais declarados, mais abertos da missa tridentina, ou missa antiga, ou missa de São Pio V, ou missa gregoriana, ou missa em latim. Vetus ordo. E ele foi claríssimo, incisivo, claríssimo. Da onde ele tirou o direito, não sabemos. Ou sabemos, ainda que de onde ele tenha tirado o direito, definitivamente não lhe dá o direito. Como vemos observando, via de regra, as pessoas que querem ser obedecidas na desobediência às leis canônicas, às leis da igreja, querem ser obedecidos enquanto pais, enquanto padres, enquanto bispos, arcebispos, cardeais, papas, entre aspas, naturalmente, sendo que são os primeiros desobedientes para com o direito legal, para com as regras, as normas, os decretos eclesiásticos, que estão naturalmente acima de todos eles. Então, um detalhe curioso sobre Dom Antônio Muniz Fernandes é que esse ano, em fevereiro desse ano, ele se submeteu a uma angioplastia e, pela definição, né, aqui do dicionário, a angioplastia é um procedimento cirúrgico pouco incisivo que serve para desobstruir artérias do coração, que estão parcialmente ou totalmente entupidas. O procedimento é realizado com um catéter com um balão que é introduzido pela artéria femoral, através de uma pequena incisão na virilha e guiado até o local obstruído. E a matéria que fala sobre a angioplastia de Dom Antônio Muniz diz que ele fez esta incisão através do femoral esquerdo.
Como Dom Antônio Muniz é notoriamente esquerdista, essa cirurgia é um tanto quanto simbólica, né? Pela via esquerda, ele tentou desobstruir o coração, as artérias do coração, mas, ao que parece, ficou ainda mais obstruídos. Pelo menos se utilizando do lema, né, do próprio Dom Antônio Muniz, lema episcopal, que é o Erit Vester Servus, será vosso servo. E aproveitamos, Dom Antônio Muniz, que recebeu, juntamente com a quase totalidade dos bispos do Brasil, há 2 anos, cerca de 2 anos, uma carta aberta de minha pessoa, enviada a quase todos os prelados do nosso país, na qual eu colocava a questão de Bento XVI sucintamente e os instava a tomarem alguma posição com relação às informações ali prestadas. E nesta carta aberta eu declarava para todos os bispos a minha posição e também enviei para quase totalidade dos sacerdotes, ou melhor dizendo, das paróquias, das mais de 5.000 paróquias do Brasil. Foram raras as respostas que obtive, de bispos umas 2. E, naturalmente, nenhuma delas chegou de perto ao cerne da questão, sem limitar apenas em dizer que heresia, cisma, não era coisa de católico, minha posição era cismática, etc., sem darem absolutamente nenhuma resposta às questões ali colocadas. Eu até posso, algum dia, expor o conteúdo, né, desta carta, mas para dizer, certamente Dom Antônio Muniz teve conhecimento dela, como o Vaticano recentemente, e aí é onde eu queria chegar, com a menção que eu fiz há 2 vídeos atrás, de que algo de novo havia surgido no horizonte. E esse algo novo foi que o Vaticano, pela primeira vez, atentos leigos, atentos sacerdotes, atentos bispos, atento clero, de uma forma geral, o Vaticano pela primeira vez recebeu e respondeu protocolarmente a um documento enviado por André Tionti, autor de Código Ratzinger, que, sobre a questão da invalidade da eleição do então cardeal Jorge Mário Bergoglio, pelo fato simples de que Bento XVI não renunciou ao munus petrino, ou ao ofício, ao cargo de Papa. E dado que, para quem ainda não ouviu falar ou não sabe do tema, e dado que um sucessor papal só pode sê-lo validamente a partir do momento que o antecessor ou morre ou renuncia validamente ao munus petrino, ao cargo, ao ofício de Papa, e Bento XVI, com ele não ocorreu nenhuma coisa nem outra, ato contínuo, ergo, Bergoglio não é Papa. E sobre isso versava o documento enviado ao Vaticano há 5 meses, e que agora, semana passada ou retrasada, Tionti recebeu da Secretaria de Estado Vaticana, Monsenhor Cardeal Parolin, secretário,
através de um seu secretário, a resposta de que aquele documento havia sido protocolado no Vaticano, portanto, passado a existir para o Vaticano. A ele simplesmente não coube o arquivamento, como centenas e centenas de documentos acabam sendo destinados a ele. Como ocorre, melhor dizendo, com centenas e centenas de documentos enviados ao Vaticano. E o fato de ser protocolado e ter tido uma resposta significa que ele passa a existir de fato e de direito para o Vaticano, e o Vaticano necessariamente tem que se debruçar sobre o tema, tem que vir a dar uma resposta oficial sobre esse tema. Isso significa, senhoras e senhores que me ouvem, e que até então relegavam as pessoas daquele terceiro agrupamento mencionado em dois vídeos anteriores, em alguns vídeos anteriores, na verdade, desde que a gente vem falando sobre essa questão do Padre Fábio, as pessoas que se encaixam neste terceiro agrupamento, que é o menor, que são justamente das pessoas que acreditam que Bento XVI não renunciou ao pontificado, nunca deixou de ser Papa até a sua morte, e que, portanto, Jorge Mário Bergoglio é segundo algumas contagens, o 40º antipapa da Igreja. E isso tem que ser, isso a partir de agora, aonde até então nós éramos relegados ao manicômio teológico, à indiferença, à burla, ao escárnio, doravante a coisa muda de figura, porque é o próprio Vaticano a reconhecer, de alguma maneira, a seriedade e a plausibilidade do tema, a possibilidade do tema, ou da tese, se preferirem, ou da acusação. E então, voltando a Dom Antônio Fernandes Muniz antes, carmelita, que sofreu uma angioplastia pelas vias esquerdas, e que parece que essa angioplastia acabou não desobstruindo tanto, ou então, poderíamos dizer, quiçá, fazendo com que o seu fluxo esquerdo, o seu coração, pulsasse ainda mais forte pelo esquerdismo, pelo progressismo. Porque é o que ele deixou patente nesse seu pronunciamento patético na missa campal, que certamente escandalizou não apenas as pessoas que assistem às missas tridentinas, mas com certeza uma boa parte do rebanho católico, e que a partir de agora, com seu pronunciamento, ficará mais atento a essa questão. O que aconteceu ali foi dada a largada para as perseguições mais abertas a partir de agora. E aí isso naturalmente vai demandar um certo cair de máscaras, porque vai demandar uma certa atitude mais semelhante à do padre Fábio Fernandes, que nessa missa foi indiretamente citado pelo arcebispo, que conheceu, que soube do caso dele, pela citação que faz, e que agora, e que isso desencadeou uma certa, eu não diria uma caça às bruxas, porque esse termo
não é muito preciso e até é ideológico, porque ele visa atingir, no fundo, a igreja com a questão das bruxas, né, etc., mas não é o escopo desse vídeo, naturalmente. Então, senhoras e senhores, um primeiro ponto. Essa questão da suposta renúncia de Bento XVI e, consequentemente, da suposta eleição de Jorge Mário Bergoglio, doravante deverá ser vista com um pouco mais de atenção, especialmente pelo nosso clero, que até hoje se contentou com a repetição pura e simples do chavão: Francisco é o Papa. E ponto final. Para se entender melhor, né, essas questões, convido a vocês a verem muito atentamente, caso não tenham visto, os 3 vídeos que estarão na descrição deste vídeo. São 3 vídeos produzidos por Chonte, com tradução ao português, muito escorreita, por sinal, uma narração impecável, e que é uma síntese muito bem elaborada do Código Ratzinger, dessa série de artigos produzidos por mais de 2 anos, com o auxílio de diversos profissionais credenciados, acreditados internacionalmente, em diversas áreas, desde a teologia, filosofia, filologia, o latim, o direito canônico, o direito. E essas pessoas contribuíram com este escritor, jornalista e historiador de arte, que foi produzindo artigos ao longo de mais de 2 anos e que, por fim, resultaram num livro e que hoje está traduzido para 6 ou 7 línguas, infelizmente ainda não o português, mas o será, e que pegou muito ou algo da esteira da Estefania Acosta, mestre em Direito da Colômbia, e que foi a primeira e até agora a única a publicar um estudo de direito canônico sobre a suposta renúncia de Bento, e que eu tive a graça de traduzi-lo, e está disponível às pessoas pela Amazon, porém a Amazon, de um tempo para cá, recentemente, aumentou exorbitantemente o valor do livro, contra o desejo da própria autora, e praticamente ele está sendo mais viável para as pessoas através da forma em e-book. Porém, se as pessoas quiserem optarem pela tradução que nós fizemos e publicamos aqui, melhor dizendo, pela edição que nós fizemos no Brasil, basta com que escrevam para o e-mail desta descrição e que a gente providencia, né, o envio para os interessados, como fizemos com o Padre Fábio Fernandes recentemente e um outro sacerdote, a pedido de ninguém menos que Pedro Regis. Fizemos a publicação de 2 exemplares, um destinado ao Padre Fábio e outro a um outro sacerdote, graças ao pedido feito a mim por Pedro. Então, a questão básica é essa, e eu passei aqui rapidamente para mencionar isto. É que coloquemos as nossas barbas de molho, ou tiremos elas de molho, porque doravante, daqui para frente, a cobra vai fumar. Não pensem os senhores simpáticos, minimamente simpáticos à missa tridentina, e outros
que já a aderiram, já a tornaram parte do seu sacerdócio, ainda que sejam birritualistas, ainda que celebrem nas duas formas, ou dos ritos, como preferir, ou então somente a missa tridentina. Vocês serão confrontados, e agora mais do que antes, de uma forma que até então não vinha sendo feita, porque vinha sendo feito muito veladamente. Os senhores vão ter que ou de um lado ou de outro do muro. Porque do contrário, certamente serão vomitados, se não pelos bispos, pelo próprio Senhor e Deus Jesus Cristo. É um aviso amigo, porque é assim que naturalmente as coisas acontecem na história, e já aconteceram tantas e tantas e tantas vezes. Chega um determinado momento, senhores, que a diplomacia não vale mais. Não adianta muito. Pelo contrário, ela causa danos ainda maiores e talvez irreversíveis. E chega um momento, então, por isso mesmo, que a melhor atitude é justamente a que tomou exemplarmente o padre Fábio Fernandes. E que o seu quase xará foi emblematicamente se pronunciou, então, após, como um natural desdobramento, né, disto, dando, como eu disse, a largada a outros pares seus que farão a mesma coisa e depois que terão de prestar seríssimas, mas seríssimas contas ao bom Deus, porque o que eu ia dizer antes, acabei esquecendo, né? Pelo lema episcopal de Dom Antônio Muniz, podemos perguntar a eles sem maiores constrangimentos e com o respeito devido à sua condição de prelado. Dom Antônio Muniz Fernandes, afinal, a quem o senhor está servindo? De quem o senhor, com este pronunciamento especificamente, e que certamente já não vem de agora, a sua posição neste sentido, a quem o senhor serve? Jesus Cristo é a justiça. Ele não é só justo, sabemos todos. Ele é a justiça. E ele sonda os corações. Ele não precisa perguntar a ninguém dos nossos corações, ele sonda. Ele é o único que sabe o que tem lá dentro. Tudo de podre que tem dentro. A começar do meu coração. Mas uma vez que a quem muito é dado, por justiça, muitos lhe será cobrado. Senhores prelados, senhores padres, não queiram mais servir ao demônio. Não queiram mais servir ao mundo. Não queiram mais servir à carne. Deixem o quanto antes as tentações do deserto e sigam o exemplo de Cristo, para que o seu rebanho possa seguir o seu exemplo. Lembre de Garabandal. Recentemente alguém aí, um pseudo-catequista, andou falando de Garabandal. Lhe aconselho a ler Mãe de Deus e Nossa Mãe, de Santiago Lanús, publicado pela editora Imaculada, que apesar de ter esquecido o meu nome como tradutor do livro, depois fez uma errata e colocou ali, tudo certo. Leia esse livro. Ali
na década de 60, pouco depois do término do concílio, naqueles momentos, foi dito: muitos sacerdotes, bispos, cardeais vão pelo caminho da perdição e com eles muitas almas são arrastadas. Muitas almas mais. Porque naturalmente a perdição e o erro e o engano de um prelado, de um consagrado, não para nele. Absolutamente. Os profetas veterotestamentários que nos digam, que nos provem. João Batista, que nos prove. São João Evangelista, o último profeta, que nos prove, muito mais do que provado, no seu Evangelho, nas suas cartas, no seu Apocalipse. Então, senhores, a questão é basicamente essa, por aqui eu termino, e já antecipando que esta semana, se Deus quiser, rezem por isso. Eu pretendo fazer aqui a exposição que foi feita há uns 3 anos atrás, num evento por nome Fórum das Catacumbas, promovido pelo CDB, Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro, e que me convidou para expor sobre um tema que foi exposto, justamente foi feito lá essa exposição, que se intitulou O Maior Perigo ao Católico Odierno, SIC 675, Catecismo da Igreja Católica 675, numeral 675, que já convido de antemão a todos a lerem e com muita atenção. Esta exposição, há menos de 2 semanas, foi feita, curiosamente, para um grupo de católicos, a pedido de um grupo de católicos, um grupo de estudo de católicos de Alagoas. De Alagoas, Dom Fernandes. E esses católicos se destacaram, e aqui eu já aproveito para mandar, né, o meu sincero e respeitoso abraço e minha admiração, porque eles participaram de toda a exposição, que levou um pouco mais de 1 hora, sabendo de antemão da minha posição, que fiz questão de colocar antes da exposição, até para que eles tivessem o direito de declinarem, né, da mesma. Mas não, tive a graça, né, e a honra de expor a esse grupo essa leitura, essa exposição revisada e atualizada, e que pretendo então fazê-lo num próximo vídeo para explicar para as pessoas um pouco melhor o porquê de estar acontecendo tudo isso que vem acontecendo. O catecismo feito por João Paulo II a 4 mãos, João Paulo II, Joseph Ratzinger, então prefeito para da Congregação para a Doutrina da Fé, hoje assumida por ninguém menos que Monsenhor Túcio, para vermos o estado em que a igreja se encontra, Monsenhor Túcio, Cardeal Túcio. Antes, Joseph Ratzinger. Essa exposição, então, vai ser, se Deus quiser, vai ser feita essa semana, como disse, e ali as pessoas vão entender melhor, né, o que está acontecendo, o que o catecismo já alertava a gente que iria acontecer, e que uma vez diante dos nossos olhos, e isso é o pior, diante dos nossos olhos, como Jesus Cristo esteve diante dos olhos
de tantos judeus, fariseus, doutores da lei, a evidência não foi reconhecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e nosso Pai São José. Obrigado por acompanharem este canal. Se desejarem, se inscrevam, quem não é inscrito. Deixe seu comentário. Bote o dedão para cima, não por mim, não por números, mas porque, volto a dizer, estamos sendo sabotados. As visualizações em determinados vídeos aqui do canal não só não aparecem, como diminuem a cada número, paralelamente oposto, né, ao número de visualizações, o logaritmo entende que são menos. E interessante isso, né, que vai diminuindo o número, ao invés de aumentar, de visualizações. Nem estacionar, às vezes não estaciona, simplesmente diminui. Curioso. Mas não tem problema. O problema é que as pessoas vejam e entendam, né, o que realmente está por trás de tudo isso. E, com a graça de Deus, abandonem, enquanto há tempo, as suas verdades. Até a próxima, se Deus quiser, com o maior perigo para o católico odierno, SIC 675. Deus abençoe.